Olá, para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, vou fazer agora um vídeo que vocês me solicitaram sobre reflexões, previsões para os ascendentes em 2024. Bom, gente, tem que fazer alguns apontamentos aqui antes da gente começar com as previsões por signos. Primeiro, que o ascendente é um dos pontos da carta natal. Então, essa reflexão que a gente faz é no sentido muito global. Por exemplo, quando eu falo ascendente em Áries, a gente tem infinitas possibilidades, inúmeras possibilidades de configuração da carta para ascendente em Áries, gente, tá? Só do regente do ascendente, que é Marte, a gente tem 12 possibilidades, que é a posição por signo em um dos 12 signos. Por casa, mais 12. Por aspectos, muito mais. Então, isso vai criando uma diversidade de interpretação enorme que não dá pra gente conciliar em um vídeo de canal do YouTube, né? Por isso que eu costumo dizer que previsões no nível individual pessoal, elas têm que ser feitas por um astrólogo, baseado no seu mapa do nascimento, seus dados do nascimento, né? Data, local e horário, onde ele vai levantar aí algumas possibilidades de acordo com técnicas preditivas para o momento, tá? O que eu vou fazer aqui, que é uma reflexão baseada no ascendente, é das posições de alguns planetas que vão mudar de signos, de algumas configurações do céu, tá? Ao longo desse período de um ano para 2024. Então, ela é muito genérica mesmo, é um entendimento muito aberto, assim, né? Para a gente conseguir contemplar, que cai na mesma coisa do signo solar, né? É só uma das posições da carta natal, ok? Então eu recomendo vocês não se basearem totalmente nessa previsão para tomada de iniciativas e tal. É legal consultar um astrólogo para ter um entendimento mais individualizado, ok? Então vamos lá. Outra coisa. Movimentos importantes dos regentes do ascendente são significativos quando os planetas são mais lentos que o Sol, por exemplo, Marte, Júpiter e Saturno. Vênus, Mercúrio e a própria condição da Lua e o Sol também se movimentam muito rápido ao longo do ano, né? E isso não vai criando tanta dinâmica diferente de um ano para outro. Então, o que eu vou fazer aqui é fazer alguns apontamentos de movimento retrógrado, de aspectos, de algumas configurações nesse sentido que podem ser significativas para esses signos que têm os regentes aí se movimentando muito rapidamente ao longo do ano, certo? Então vamos lá, para não perder tempo. Para quem tem o ascendente no signo de Áries, né? Nós vamos iniciar o ano de 2024 com Marte em Sagitário e ao longo de 2024 ele vai até Leão. É legal dizer para vocês que em 2024 nós temos um movimento retrógrado de Marte, né? Que vai ser exatamente no dia 6 de dezembro, no signo de Leão. E daí Marte retrógrado em Leão é muito violento, assim, ele tem uma característica de ação, de atitude dura, né? Então, quando a gente pensa em signos ascendentes, é legal manter essa atenção porque essa configuração do movimento retrógrado ela pode representar dificuldade para a tomada da iniciativa e às vezes aquela característica muito dura da tomada da ação, né? Às vezes impositiva, né? Então esse é um perfil natural para quem tem um ascendente no signo de Áries, né? Quais são alguns bons momentos do ano, né, relacionado a Marte aqui? O mês de janeiro, porque nós vamos ter Marte ingressando em Capricórnio no dia 4 de janeiro. Então, é bem interessante a partir do dia 4, porque Marte fica exaltado em Capricórnio e ele garante para quem tem um ascendente em Áries uma boa configuração de força, determinação, de coragem e da característica de superação de adversidades. Marte em Capricórnio tem uma palavra-chave que é a força, né? Ele é bem robusto mesmo para a realização dos assuntos. Então, quem tem um ascendente em Áries, que tem o regente do ascendente em Marte, vai sentindo esse vigor todo, né? Com Marte transitando em Capricórnio, principalmente porque ele vai pegar bem a casa 10 de vocês, né? Dividindo por signos inteiros, Marte estando em Capricórnio, ele está na casa 10 de quem tem um ascendente em Áries, e os assuntos vinculados à ocupação, trabalho, carreira e status, né? Ficam bem vigorosos durante esse período aqui. O mês de maio, né, porque é quando Marte ingressa no signo de Áries, então ele vai passar ali pela sua primeira casa,
E é uma tendência realmente assim bem vigorosa, bastante energética. Aí sim, quando Marte em Áries, ele favorece um pouco de iniciativa de risco, né? Porque o signo de Áries é um signo que tem calor, é um signo cardinal e ele leva mais a um impulso, né? Ele torna mais fácil a tomada da iniciativa. Quais são os momentos não muito significativos, né? Que merecem um pouquinho de atenção? Junho, que é quando Marte ingressa no signo de Touro. Então, para quem tem um ascendente em Áries, a tomada da iniciativa já fica um pouco lenta, né? E até fisicamente pode se sentir um pouco pesado, um pouco lento para realizar as coisas de maneira geral, né? Então, Marte em Touro, ele é bom para coisa, por exemplo, relacionada à disciplina, tal, mas ele não é muito favorável para muito movimento, né? Iniciativas, ousadia, velocidade, já não é muito legal. E o mês de setembro, que é quando Marte está transitando no signo de Câncer, porque Marte e Câncer também tem um perfil um pouco mais defensivo, ele não favorece muito movimento e nem iniciativa, ele mais recebe, né? Ele mais se defende, vamos dizer, do que toma a iniciativa do combate. Saturno vai permanecer no signo de Peixes, isso significa que ele ainda estará transitando na sua casa 12, você que tem o ascendente em Áries. A casa 12 ela é uma casa de assuntos crônicos ligados à saúde, de tristezas, algumas aflições. E não quer dizer que todo mundo que tem ascendente em Áries vai passar por tristezas, aflições, porque depende muito da configuração da carta natal, da posição de Saturno na carta natal. Mas para temas crônicos, como o próprio Saturno já tem esse assunto crônico, né? E a casa 12 também continua ainda nesse sentido. E Júpiter deixa Touro e ingressa no signo de Gêmeos. Então, ao longo do ano, para quem tem um ascendente em Áries, ele vai deixar a casa 2 e vai ingressar na casa 3. E quando ele ingressar na casa 3, você vai sentir muito mais movimento na rotina, tá? Ela pode ficar muito agitada, assim, né? As coisas se movimentam um pouco mais rapidamente. Porque Gêmeos é um signo mutável, é um signo que tem calor, então vai gerando muita agitação ali cotidiana, mudanças nos assuntos diários, nas interações cotidianas também, tá bom? Para quem tem o ascendente em Touro, então está com Júpiter transitando no seu signo, ali na sua primeira casa, né? Até o final de maio, dia 26 de maio. No dia 26 de maio, Júpiter ingressa no signo de Gêmeos. Ele vai mudar para a tua casa 2, né? E o Júpiter em Gêmeos na casa 2, ele leva muito movimento. Para quem tem o ascendente em Touro, isso pode ser uma representação de oportunidades em nível financeiro, mas elas não são muito sólidas, então assim, é ficar atento, né, às oportunidades que vão surgindo. Por que não são sólidas? Porque Gêmeos é um signo mutável, é um signo que tem calor, então tem uma representação de muito movimento, né? Então, quando o Júpiter ingressa ali, ele não solidifica, ele fica meio oscilante, então tem que ficar atento aí para as oportunidades ligadas a assuntos financeiros, né? Por exemplo, para quem tem uma atividade autônoma que depende de venda, pode ter momentos favoráveis em que há ganhos maiores, né? Só que não solidifica. Pensando que dinheiro também tem a ver com gastos ou investimentos, o Júpiter em Gêmeos já requer um pouco mais de atenção, né? Porque como Júpiter é um grande benéfico e Gêmeos é o exílio de Júpiter, é um prejuízo ali para Júpiter, tem que ficar atento para não exagerar na dose dos gastos também, porque tudo fica mais instável, né? Então a gente tem um pouquinho desse quadro aqui para quem tem o ascendente em Touro a partir de 26 de maio. Vênus, que é regente de Touro, inicia o ano no movimento direto, né? O que é bem interessante para você levar a tônica do ano até o final. Melhores momentos para quem tem o ascendente no signo de Touro são mês de março, que é quando Vênus estará em Peixes na sua exaltação, o mês de maio, que é quando Vênus estará em Touro, seu domicílio, e o mês de setembro, quando ele estará ali no signo de Libra. Então, são os meses em que Vênus estará muito forte e numa representação de satisfação geral, né, de clima bom. Esses são os melhores meses para quem tem um ascendente no signo de Touro, né? Os momentos que não são assim muito interessantes são em junho, que é quando Vênus estará no signo de Áries, ele tende a ficar um pouco irritado, mais competitivo e até um pouquinho apressado. O mês de agosto, que é quando a gente tem Vênus em combustão também, né? E Vênus estará em Virgem também. E o mês entre outubro e novembro, que é quando Vênus estará ali no signo de Escorpião. São os períodos em que Vênus fica um pouquinho mais fraca, né? Do que o natural, tá?
Saturno continua transitando em peixes, então ele está na casa 11 de quem tem o ascendente no signo de touro. Mingua um pouco o sentido das esperanças de vida, ou pelo menos elas não se alteram com tanta facilidade, né? Só que o Saturno é muito lento, então também se a gente pensar em realização das grandes esperanças de vida, não é tão favorável. Agora, Júpiter, né, vai ficar entre a casa 1 e a casa 2, que é isso que eu falei para vocês. Começa o ano até maio, Júpiter está na casa 1, que é uma casa ligada ao corpo, às suas motivações, né, que não muda tanto, né? A perspectiva para quem tem um ascendente em touro é mudar um pouquinho o quadro a partir de 26 de maio, né? Para quem tem o ascendente em Gêmeos, então vamos lá, nós vamos iniciar o ano com Mercúrio retrógrado, ele vai voltar ao movimento direto na primeira semana do ano, então para quem tem um ascendente em Gêmeos é bom, só que ele volta ao movimento direto no signo de Sagitário, que é o signo oposto, então ele movimenta os assuntos de casa 7 que dependem do outro de uma maneira geral, dos relacionamentos, né? Tônicas ligadas ao compromisso, de uma forma geral, mesmo que não sejam só emocionais, né? Podem ser compromissos de negócio também, contratos e tudo mais. Fica um pouquinho agitado aqui nessas primeiras semanas ainda, principalmente a primeira semana do ano, né? Para quem tem um ascendente em Gêmeos. Depois, gente, do dia 1 de abril até 25 de abril, Mercúrio fica retrógrado novamente, e de 5 até 28 de agosto novamente, e de 25 de novembro até 15 de dezembro. Então, esses são os períodos que, para quem tem um ascendente em Gêmeos, a gente tem o Mercúrio um pouco instável, né? Principalmente nesses primeiros momentos que ele faz a virada de direção, no primeiro e no último, por exemplo. O dia 1 de abril e o dia 25 de abril, o dia 5 de agosto, o dia 28 de agosto, o dia 25 de novembro e o dia 15 são os momentos em que ele faz a virada da direção. Esses dias, essas datas não são adequadas para tomadas de iniciativas muito ousadas, né? Porque o Mercúrio ele fica com a velocidade zero, não literalmente, né? É uma ilusão de ótica, mas o significado, a tradução dele em termos de efeitos do mundo é de prejuízo, de estacionar. Então não é muito interessante para tomar, não são datas muito interessantes para mudar coisas, né? Melhores momentos para quem tem um ascendente em Gêmeos: o mês de junho, que é quando o próprio Mercúrio estará em Gêmeos, né? E não vai ter o seu movimento retrógrado. No mês de agosto, ele estará no signo de Virgem, mas do dia 5 até o dia 28, praticamente quase todo mês, né? Ele vai ficar no movimento retrógrado, só que ele está forte porque ele está no próprio domicílio e exaltação. Então, só essas duas datas em agosto, ou exatamente o dia 5 e 28, aqui não são muito favoráveis. O restante do período, mesmo com Mercúrio retrógrado, é bem interessante para atividades analíticas, análise de dados, né, para aprofundamento nos assuntos, tem um perfil bem analítico, é interessante, tá? Então, momentos bons. Momentos não muito bons: fevereiro e março, enquanto o Mercúrio transita no signo de Peixes, e novembro, quando ele vai transitar no signo de Sagitário, né? Bom, e o comecinho agora de 2024, porque a gente inicia o ano com o Mercúrio em Sagitário também. E não é que não é favorável no sentido de criar problemas para você, é que a tendência do clima ela é um pouco mais agitada quando o Mercúrio está em Sagitário, né? Está no signo oposto. É como se quem tem um ascendente em Gêmeos ficasse muito disponível, né, para o mundo externo, muito vulnerável às condições do ambiente de uma forma geral, né? As atitudes de outras pessoas, tomadas de iniciativa de outras pessoas e tal. Quem tem um ascendente em Gêmeos continua com Saturno na sua casa 10, ali no signo de Peixes. Então, os assuntos vinculados à carreira, negócios profissionais, né, a ocupação de uma forma geral, não tem um quadro de muito movimento ainda durante esse ano de 2024, né? Isso se molda individualmente, de acordo com a constituição do seu mapa natal e do seu momento, porque a gente tem, de acordo com a idade, né, o período de vida também, alguns planetas tendo mais importância do que outros, então isso vai se moldando um pouquinho mais, né? Mas enquanto Saturno estiver em Peixes, de maneira geral, quem tem um ascendente em Gêmeos tem Saturno transitando ali na casa 10, principalmente porque o Saturno inicia o ano bem no comecinho do signo de Peixes, e ele vai até 19 graus de Peixes, né? Então, esse trecho todo aqui é onde tem um impacto um pouco maior.
E Júpiter vai sair da casa 12, de quem tem um ascendente em Gêmeos, e entra na 1, no dia 26 de maio, né? E vai ficar até o final do ano no signo de Gêmeos. Então, vocês vão perceber quando o Júpiter ingressar em Gêmeos, uma característica mais otimista, mais expansiva, ela é mais generosa e também tem um perfil assim mais disponível para experimentação geral. Então há uma tendência natural, né? Quem tem um ascendente em Gêmeos já é muito disposto, né? Muito aberto ao mundo. Com o Júpiter transitando ali, vocês vão sentir muito mais disponibilidade. E fiquem atentos, porque a casa 1 é a casa mais importante da carta. E Júpiter transitando ali, ele cria esse potencial expansivo para viagens, para contato com o ambiente externo, outras culturas. E ele é muito favorável, é bem otimista mesmo, né? Então, assuntos relacionados a certas oportunidades podem surgir também. É um perfil bem legal, ter o grande benéfico na tua casa 1, mesmo que seja um ponto vulnerável para Júpiter, ele vai criar bastante movimento. Porque uma característica comum entre Júpiter e Gêmeos é o calor, né? A gente associa Júpiter ao calor e à umidade, né? Uma característica do ar moderada, assim como é Gêmeos, né? Ele é quente e úmido também. Então, Júpiter transitando em Gêmeos, para quem tem um ascendente em Gêmeos, cria muito movimento expansivo e tudo mais, né? Bom, e aí, nos assuntos ligados à aparência, características do corpo, por exemplo, pode ser um período que você se interesse em mudar sua aparência, mudar seu jeito de se vestir, mudar a sua tônica de corpo mesmo, se cuidar mais também, né? Pode ser uma característica nesse sentido, mas melhora muito o otimismo em relação à vida, tem um perfil bem otimista, vocês vão percebendo uma facilidade em se envolver com as coisas, o entorno, é bem disponível, né, para o mundo, bem legal. É uma característica alegre, né? Para quem tem um ascendente em Câncer, Saturno está transitando na sua casa 9 ainda, né, que envolve os estudos, as viagens, o misticismo e a espiritualidade. E esses temas continuam, porque Saturno continua em Peixes ainda em 2024 em inteirinho, né? Ele não muda, tá? Então vocês podem sentir que é um ano que para concluir esses assuntos, né, tem uma temática um pouco mais importante, de uma forma geral, né? Júpiter, que tem exaltação no signo de Câncer, então ele é um dos regentes de Câncer, a gente pode dizer assim, né? Ele sai da casa 11, que é Touro, e entra na 12, que é Gêmeos. Então, Júpiter transitando na casa 12, né, de quem tem o ascendente em Câncer, pode movimentar um pouco esse fator de angústias, né, principalmente porque é uma casa de Gêmeos. Pode trazer um pouco mais essa perspectiva de querer se movimentar mais na vida, mas às vezes não encontrar muita facilidade. Às vezes remexe com assuntos incômodos também que estão ali. Agora, gente, Júpiter não é um planeta maléfico, então ele mesmo transitando na casa 12, ele não cria uma característica de pessimismo, só que ele está em Gêmeos, então o calor, que eu falei que é igual, né, de Gêmeos e de Júpiter, pode gerar um pouco de instabilidade e ansiedade também para quem tem um ascendente no signo de Câncer, né, porque ele está passando ali na casa 12, né, então ele pode gerar um pouquinho de ansiedade de alguma forma, né. Marte estará em Capricórnio de janeiro e ele vai ficar oposto ao ascendente. Ele entra no dia 4 de janeiro em Capricórnio e ele vai ficar oposto ao ascendente de quem tem um ascendente em Câncer, né? E aí isso pode pegar tantos assuntos ligados ao corpo, né? Que é a primeira casa, e motivações de uma maneira geral, né? Você pode viver situações em que as suas tomadas de iniciativa ou coragem dependam de atitude ou de coisas geradas por outras pessoas, né? Então é como se você ficasse na dependência do outro te impulsionar para a tomada da iniciativa de uma forma geral. E a casa 7 é a casa de compromisso. Então, Marte estará em Capricórnio, transitando na 7, que é um pouco mais desafiador se você vive algum assunto delicado em algum tipo de compromisso, seja ele afetivo, de negócios, né? Porque Marte, mesmo estando em Capricórnio, ele não tem um perfil pacificador, né? Ele tem uma tendência robusta, né? Ele é um pouco duro, tá? Então, para esses assuntos que dependam de conciliação e tal, já não é tão legal, né? Ok? Quem tem um ascendente no signo de Leão, tem Saturno transitando pela sua 8ª casa, Peixes, continua ali, né, durante todo o ano,
E a casa 8 pega então os recursos financeiros de terceiros, seja de pessoas, de outras pessoas ou de um ambiente bancário, né? E ele leva um pouquinho de lentidão para solucionar problemas, complexidades, assuntos desse tipo, né? Então tudo que depende de superar problemas é um pouco mais lento e exige um esforço um pouco maior. Daí, de novo, eu digo para vocês, lógico que isso vai depender da configuração da carta natal, tá, gente? Porque depende de certas posições ali, né, que a gente tem em cada um dos signos e casas, isso pode melhorar ou piorar um pouquinho. Melhores momentos para quem tem um ascendente em Leão são os meses de março e abril, quando o Sol está em Áries. O Sol rege o signo de Leão e quando ele está em Áries, ele está exaltado, então o Sol fica muito vigoroso. Pode ser um período em que você sinta assim mais confiança na vida, mais energia, né? Para os temas ligados à intuição e espiritualidade também é muito significativo, né? Até tem insights, coisas assim. E julho e agosto, né? Que é quando o Sol está no signo de Leão, que aí ele está transitando na sua primeira casa, né? E aí isso vai trazendo mais vigor e energia fisicamente mesmo, motivação, força, ânimo, né? Uma formação bem motivada. Momentos não muito satisfatórios, são muito produtivos, na verdade. Mês de março, que é quando nós temos o Sol chegando à conjunção com Saturno no signo de Peixes. E essa conjunção, ela ocorre na casa 8, então essa temática mais complexa já pode representar um pouco mais de dificuldade para a superação. E como Saturno ele é um planeta de característica pesada, né? Uma conjunção do Sol com Saturno mingua bem o brilho do Sol, ainda mais em Peixes, onde o Sol não tem muita força, né? Peixes é um signo da água, né? Não tem a mesma característica do Sol. Então é um período menos produtivo aqui, que é o mês de março. E o mês de setembro, que é quando o Sol estará transitando em Virgem, ele vai chegar à oposição a Saturno. Então tem um prejuízo novamente de motivação, de energia, de ânimo. Vocês podem se sentir cansados, um pouco desanimados também, tá bom? O signo de Virgem. Então Saturno continua transitando na tua casa 7, tá? Estamos falando de ascendente, não é de posição do Sol, tá? Então, ascendente em Virgem tem Saturno passando em Peixes lá na casa 7. Oposições, adversários e relações que envolvem os temas da casa 7 continuam do mesmo jeito que estavam em 2023, não muda muito, né? Agora, o Júpiter, ele vai entrar em quadratura ao seu ascendente a partir do dia 26 de maio, quando ele ingressar em Gêmeos, né? E ele vai envolver a sua casa 10, o trabalho, que é a casa de Gêmeos. Então, esse período do dia 26 de maio até o final do ano tem um pouco mais de dificuldade para a manutenção dos assuntos, né, ligados à carreira. Então, por exemplo, pode até ser bastante interessante para você que tem um ascendente em Virgem, se você estiver buscando mudança profissional, porque de certo, quando Júpiter ingressa em Gêmeos, ele gera bastante movimento. Então, se você estiver sem trabalhar, procurando trabalho, pode sentir mais facilidade em conseguir um trabalho, ter mais oportunidades, porque o Júpiter em Gêmeos vai pulverizar um pouco, ele vai abrir, né, mais oportunidades de maneira geral. Ou se dentro de um trabalho você estiver pensando em mudar de uma área para outra, tal, né? Ele leva um pouco mais disso. Até se a gente estiver pensando em promoções, ele pode gerar algumas oportunidades. Só não tem uma característica sólida, né? De retidão, tal. Ele gera um pouco mais de movimento de uma maneira, assim, geral, né? Júpiter em Gêmeos tem uma relação mais forte de movimento. E o Mercúrio, que é o regente do signo de Virgem, fica retrógrado do dia 1º ao dia 25, então exatamente o dia 1º e o dia 25 são mais desafiadores do mês de abril. Depois de 5 a 28 de agosto, então o dia 5 e o dia 28, e de 25 de novembro a 15 de dezembro, então 25 de novembro e 15 de dezembro que são as datas mais desafiadoras, né? Melhores momentos é o mês de agosto, que é quando o Mercúrio transita no signo de Virgem, mas ele vai ter o seu período retrógrado ali também, né? De 5 a 28, como eu falei para vocês, né? Então eu penso que para quem tem um ascendente em Virgem, o grande momento é o relacionado à questão de trabalho mesmo, né? Porque a casa 7 continua com Saturno transitando ali. E para quem tem um ascendente em Libra, Saturno está transitando o ano todo na tua casa 6, né? Que é uma casa que envolve mais as preocupações diárias, animais de pequeno porte, é uma casa muito de serviço de dia a dia ou do emprego mesmo, né? Alguns astrólogos associam a casa 6 ao trabalho diário, né?
E aí ele tá lento, quase parando, o que pode prejudicar, continua, né, com característica não muito favorável para a produtividade, de uma maneira geral, tá? Bom, quem tem um ascendente escorpião continua com Saturno transitando na casa 5. Então, em termos de satisfação, prazer, os assuntos dos filhos, diversão e entretenimento, o Saturno em peixes é muito complexo. Pode até ser interessante para assuntos que dependem da criatividade, mas se a gente pensar no contexto geral de satisfação, Saturno é um maléfico, então ele não anima, né? Ele não cria um campo favorável para satisfação geral, né? Júpiter vai ingressar em Gêmeos e ele não vai fazer aspecto com o seu ascendente como ele estava fazendo quando estava em Touro, oposto ao ascendente em Escorpião. Agora ele entra na sua 8ª casa, o que acaba gerando um pouco mais de instabilidade nos assuntos relacionados a dinheiro, posses de terceiros, de outras pessoas. Então, por exemplo, alguém que tem um ascendente Escorpião e que seja casado, a casa 8 representa recursos do companheiro, da companheira e tal. E aí aqui já leva um pouquinho mais de instabilidade e pode até ser que para o outro, né, no caso de você ter um compromisso com alguém, possa gerar alguma forma de oportunidade de ganhos, mas não gera solidez. Então é aquele movimento um pouco oscilatório e não gera muita solidez no que diz respeito à prosperidade, né? Mas é isso que a gente tem. Agora, a 8ª casa também tem assuntos relativos a crises, problemas, é a casa que os antigos relacionavam à morte, e Júpiter transitando na 8 não vai representar a morte de quem tem ascendente Escorpião, só que ele tem pouca estabilidade para solucionar problemas. Então, Júpiter em Gêmeos na 8ª casa pode gerar muitos pequenos problemas que vão surgindo toda hora, né? Ele tem uma tendência mais oscilante, né? Procurem ficar atentos para não serem demasiadamente otimistas ao solucionar as coisas, né? Se tiver que solucionar alguma coisa, tenta solucionar de vez para não ter aquele problema voltando, né? Ainda quem tem um ascendente no signo de Escorpião, tem Marte iniciando o ano em Sagitário e ele vai até Leão no dia 31 de dezembro de 2024, né? Então ele inicia em fogo e termina em fogo. Marte é o regente tradicional de Escorpião, tá? Então ele vai carregando uma característica muito vigorosa. Só que em 2024 teremos movimento retrógrado de Marte, né? Que inicia no dia 6 de dezembro de 2024. Então, a partir desse momento, principalmente essa virada próxima do dia 6, né? Marte vai ficar bem prejudicado com uma tendência aguda, né? Que está no signo do fogo, tem uma característica um pouco mais violenta, impositiva, não é um momento muito interessante para tomada de iniciativas, né? Porque ele é duro, né? Ele não tem uma tendência muito flexível. Pode até dar assim, eu diria que o trânsito natural de Marte em Leão encoraja um pouco mais, mas como nesse período ele vai estar virando a direção, pode ser excessivo, né? Em coragem, certo? Bons momentos de Marte são no mês de janeiro, quando ele fica em Capricórnio, e o mês de maio, que é quando ele ingressa no signo de Áries, né? Os piores momentos de Marte são o mês de junho, quando ele estará em Touro, e o mês de setembro, quando estará no signo de Câncer, tá bom? Para quem tem um ascendente no signo de Sagitário, seu regente Júpiter ingressa em Gêmeos, a debilidade, ele vai estar lá do lado oposto do seu ascendente, que é a casa 7. Então é a casa dos relacionamentos. E para quem vive crises no relacionamento, gente, não é para qualquer pessoa não, tá? É só para quem tem crise. Júpiter transitando na casa 7 não é muito legal, porque Júpiter tem uma representação de distância. Então ele pode levar a separações, mas se você estiver num momento crítico de um relacionamento, né? As coisas ligadas a adversários, competidores também, ele leva a separar o adversário, né? Distancia um tanto mais. Agora, pensa que também quem tem um ascendente Sagitário, se estiver solteiro, Júpiter transitando na casa 7 pode gerar alguns movimentos, né? Pode gerar algumas oportunidades de relacionamento também, tá? Júpiter vai ficar retrógrado do dia 8 de outubro até o final de 2024, né? Saturno transitando até grau 19 de peixes vai pegar a casa 4, que é a casa que envolve o ambiente doméstico, a família e os assuntos relacionados a imóveis também, que não tendem a ser muito legais, tá? Bons momentos para quem tem um ascendente Sagitário são o dia 6 de junho exatamente, que vai ser a ascensão heliacal de Júpiter, é quando o Sol se distancia de Júpiter a ponto de Júpiter ser visível no céu. Interessante, ele já estará no signo de Gêmeos, na sua casa 7, então pode ser um assunto, por exemplo, para quem está solteiro, pode despertar aí alguém novo num relacionamento, por exemplo, né?
E os piores momentos são o mês de maio, que é quando Júpiter fica combusto, e o mês de agosto, quando nós vamos ter uma conjunção de Marte com Júpiter. Então, Marte começa a se aproximar muito de Júpiter, não é tão legal, ele atrapalha um pouquinho o brilho de Júpiter ali. Capricórnio, ascendente em Capricórnio, tem o seu regente Saturno em Peixes ainda, na casa 3, que envolve os temas dos irmãos, da rotina, não facilita muito o fluir dos assuntos cotidianos, então tem que manter atenção para não colocar muita atividade para realizar, porque pode ser difícil de realizar as coisas com tanta lentidão ali. Ele prejudica bem o sentido de praticidade, né, natural de Capricórnio. O Júpiter vai ingressar em Gêmeos na sua casa 6, que vai desorganizando um pouquinho mais, né? Porque a casa 6 é essa casa do assunto de preocupações diárias. Então, ele prejudica um pouquinho o sentido de organização quando ele transita em Gêmeos aí, fica tudo meio bagunçado. E também ele vai chegar a uma quadratura a Saturno, né? Que está em Peixes, então, para quem tem um ascendente Capricórnio, esse trânsito de Júpiter em Gêmeos não é tão legal, pode atrapalhar um pouquinho o sentido de organização de uma forma geral. Mas melhora um pouco o sentido da rotina, dos irmãos também, né? Quando ele chegar a essa quadratura com Saturno, porque Saturno está no domicílio de Júpiter, né? Momentos não produtivos, né, do Saturno é quando ele vai ficar no movimento retrógrado do dia 27 de junho ao dia 15 de novembro, certo? E os melhores momentos são no mês de janeiro mesmo, né, que é quando Marte estará na sua primeira casa, vai te trazendo bastante vigor físico, força, determinação e coragem também nesse momento. Ascendente em Aquário também tem tradicionalmente a regência de Saturno. Na casa 2, né, que é Peixes, conte que é uma casa de substância, dinheiro, não é muito legal para fazer dinheiro, né, para gerar um movimento mais rápido no dinheiro, na entrada dos recursos, né. E Júpiter vai transitar em Gêmeos, que é a sua casa 5. Agora é mais legal, porque a casa 5 é uma casa de diversão, de experiências variadas e assuntos diferentes, contato com outras culturas, né? Então, Júpiter passando por essa casa, ele melhora bastante o humor, ele melhora esse clima de diversão, ele deixa a vida mais alegre, né? De uma forma geral. Então, isso para quem tem um ascendente Aquário é bem legal, pode até ter um significado de envolvimento com atividades, né, do entretenimento, assim, parece que a pessoa se descontrai mais, sai mais, curte mais a vida, né? E os momentos não produtivos, de 27 de junho até 15 de novembro, né, que é quando o Saturno fica no movimento retrógrado. Quem tem o ascendente até 21 de Aquário se beneficia do trânsito de Júpiter em Gêmeos, porque nós vamos terminar o ano de 2024 com Júpiter em 21 de Gêmeos. Então, quem tem um ascendente em 21 de Aquário vai pegar um trígono, né? E aí ele melhora também a confiança, a experimentação, a diversão, o otimismo, curte mais, né? Quem tem um ascendente em Aquário é até esse grau. E quem tem um ascendente Peixes, continua com Saturno transitando na sua primeira casa, ele vai até 19 graus de Peixes, então quem tem um ascendente até 19 graus de Peixes vai sentindo esse pesão ainda, né, do Saturno transitando ali. Ele não é muito vigoroso, para a saúde não é tão legal, e não quer dizer que todo mundo que tem um ascendente Peixes vai ficar doente, não é nada disso, mas ele tem uma característica mais lenta, mas depende muito da constituição do mapa natal também, né? Júpiter, que é o regente de Peixes, transita em Gêmeos casa 4, casa de família, né? E também do ambiente, moradia, pensando no fator imobiliário. Então, nessa casa, o Júpiter pode representar mudança de casas, assuntos imobiliários, né? Ou até viagens também, né? Passar tempo fora da casa onde mora também, né? Júpiter fica retrógrado de 8 de outubro até o final, né? Nós vamos terminar o ano com o Júpiter ainda no movimento retrógrado. Então, é um período um pouquinho mais desfavorável, especialmente o dia 8 de outubro, ali meados, alguns dias antes e depois, que é quando ele já está muito lento, né? Bons momentos de quem tem um ascendente em Peixes é o dia 6 de junho, exatamente, que é a ascensão heliacal de Júpiter. Ele vai estar no signo de Gêmeos, que é a casa 4. Então, esses assuntos vinculados à família, viagens, temas de moradia, assuntos imobiliários, podem ter novidades, né, ligadas ao tema. E os piores momentos, né? Maio, que é quando o Júpiter estará combusto, e o mês de agosto, que é quando nós vamos ter Marte se aproximando durante vários dias, até ele chegar à conjunção perfeita aqui com Júpiter, que atrapalha um pouquinho a brincadeira, tá bom? Bom, pessoal, é isso, né? Eu tentei buscar os momentos mais significativos, porque, como eu falei para vocês no início, fazer previsão para ascendente é uma coisa muito genérica
e fica muito aberto, então não dá para trazer informações muito pontuais. Isso vai dependendo muito da constituição do mapa natal, tá bom? Mas quero deixar para vocês um feliz ano novo, que seja um ano bom para todos vocês. Eu quero agradecer muito, muito mesmo a quem me segue aqui no canal. E se você não me seguir, comece a me seguir também. Siga também lá no Instagram, tá? Pode pegar meu Instagram que me segue por lá também, tá bom? Um abração para todos vocês, ótimo ano e até mais.